Oi galera, bom dia, tudo bem? Marcela Santos aqui. Vou aqui adicionar a nossa amiga. Deixa eu ver se ela já está aqui. Yes, vamos chamar ela aqui. Oi Guilherme, tudo bem? Bom dia. Aproveita aí, tá, gente? Enquanto eu tô chamando aqui a colega pra gente fazer a live, para compartilhar com seus amigos e amigas que gostam, sabe, de intercâmbio, dessa parte de inglês, de viagens. Dá os coraçõezinhos se você tá ao vivo aqui no Instagram. Se estiver assistindo isso mais tarde pelo YouTube, né, lembra de dar o like, porque aí ranqueia o vídeo um pouco pra gente. Vou esperar para entrar aqui um instantinho. Hoje o nosso tema vai ser quais são os tipos de intercâmbio, certo? Tem tanto tipo diferente para fazer. E tem para todos os tipos de pessoas, todas as idades. E a gente vai estar conversando um pouco dos requisitos, né? Para você ver qual que é o melhor intercâmbio para você. A gente vai estar conversando também um pouco sobre viagens, qual que é a diferença, né? Do que é um intercâmbio, o que é uma viagem, porque parece a mesma coisa, mas não é. Essa é a verdade. Vamos dar um instantinho aqui para entrar. Vamos de novo. Tentamos mais uma vez aqui. E enquanto, né, eu tô aguardando a entrar, vocês puderem falar aí para mim se o som tá bacana, se o vídeo tá bacana, tá dando para vocês verem certinho, eu agradeço. Porque eu não tenho muito feedback aqui, né? Não tem como eu me ver. Tem aquele negócio, eu acho que tá funcionando, mas se não tiver, a gente dá uma ajustada. Oi, mamã, tudo bom? Tá ouvindo direitinho? Tudo bom, né, gente? Quando a mãe vem participar, que aí ela ajuda nos feedbacks também. Tá conseguindo ouvir legal? Maybe. Isso aí, teus coraçãozinhos. Oi, Maine, tudo bem? Conseguindo ouvir bacana, gente? Eba. Nós estamos só aguardando a Pri entrar. Obrigada pelo feedback. E tá chamando aqui, mas às vezes demora um minutinho. Enquanto isso, a gente espera pacientemente. Eu vou estar falando um pouco dos intercâmbios, né, para os diferentes tipos de, né, de onde você está na sua vida, porque às vezes a gente está né, num estágio de vida que é melhor fazer um intercâmbio, às vezes é outro intercâmbio, então a gente vai ver qual deles que, né, é melhor nessa parte. Que a verdade é que todo mundo pode fazer, é que realmente vai depender, né, do que você está afim de fazer. Desculpa, gente, só tô tendo um probleminha aqui chamando a Pri, mas se ela também não conseguir entrar, a gente faz assim mesmo e eu vejo da próxima vez se a gente faz com ela. Oi, Paty, tudo bem? Então, você está falando dos intercâmbios, dos tipos. Tem muito intercâmbio, gente. Tem, tipo, pelo que eu conheço, 8 tipos. Então, a gente vai estar falando de 3 hoje e vai estar falando um pouco mais dos outros semana que vem. Falando nisso, vocês puderem me ajudar a falar qual que é né, o melhor horário para vocês para fazer essas lives, certo? Se vocês escreverem agora, às vezes não consigo ler certinho, mas depois do vídeo vocês puderem comentar, né? Ou se estiver vendo no YouTube, deixar embaixo nos comentários para falar, nossa, o melhor dia seria esse, ou esse horário, talvez na sexta tá bacana, mas o horário não tá legal. E assim eu vejo se dá para adaptar. Bom, eu não tô conseguindo chamar a Pri, eu vou fazer eu mesma, e tá ótimo. Da próxima vez a gente tenta com ela, ok? Então vamos lá, gente. Uma pergunta aí que eu quero deixar para vocês para a gente começar. Vocês sabem qual é a diferença entre viagem e intercâmbio? Tem alguma ideia de qual que é a diferença? Sim, não, talvez, maybe. Deixa nos comentários, tá? Se vocês souberem a diferença. Então, enquanto eu explico para vocês a parte né, dos 3 tipos de intercâmbio que a gente tem, fica com isso na cabeça. Né, se uma viagem seria melhor ou um intercâmbio seria melhor, que no final eu vou estar explicando para vocês qual que é a diferença. Um dos... Ai, obrigada, mãe. Que bom que o som tá bom. Tá ouvindo direitinho.
Um dos intercâmbios, né, que eu queria falar com vocês, na verdade, é o de voluntariado, que muita gente não conversa dele. E, na verdade, quando eu decidi fazer, né, o au pair, eu já conhecia ele desde que eu tinha 16 anos. Mas quando eu decidi realmente fazer um intercâmbio, o primeiro que eu olhei foi voluntariado. E você fala, mas por que você ia querer voluntariar e tal? Sempre fui voluntário, né? Quando tinha aquelas, sabe as festinhas da igreja que eles fazem para você arrecadar dinheiro? Eu voluntariava nessas, né? Não eu sozinha, minha mãe também voluntariava. Família inteira sempre teve essa coisa de voluntariado muito grande, né? De você poder estar usando um pouco do seu tempo para poder tá ajudando uma outra causa, né? Então, foi uma das coisas que eu tive essa ideia de fazer, quem sabe, fazer o voluntariado. E requisitos para voluntariado são muito simples. É você ter a disposição de fazer. Porque se você está indo voluntariar em algum lugar, você está indo para, né, trabalhar para aquele lugar, né, para aquela instituição, para aquela causa. Então, não é só, vamos lá passear. Não é realmente esse o foco, entendeu? Então, requisitos realmente não tem muitos, vai ser à sua disposição para estar indo no lugar, fazer voluntariado, e pode ser em qualquer lugar. Tem, por exemplo, né, veja o que você gosta de fazer. Eu adoro criança, sempre gostei, gosto de dar aula, né, claramente. Também gosto de animais, né, então você tem jeito com animal. Então, você juntando isso, dá para você ver aí que tem alguns tipos de intercâmbio que dá para você fazer. Você pode, né, voluntariar para ensinar alguma coisa em alguma escola, vamos supor que você já tenha uma experiência com alguma coisa, certo? O meu seria inglês, então eu poderia estar estudando inglês com a Pri, agora acho que eu vou conseguir chamar ela. Vamos ver se agora vai. Desculpa, tá, gente? Não estava dando certo antes com ela. Vamos ver se agora ela conecta. Oi, Pri. Tudo Olá! bem? Tudo bem? E você? Tá com as butterfly aí na cabeça. Agora acho que saiu. Agora sério. Não, mas tava engraçado. Então, Pri, eu tava falando pro pessoal do primeiro intercâmbio, que é o de voluntariado, que é pro pessoal que tem, tipo, uma paixão, que eles também não querem ficar muito tempo no lugar, entendeu? Eles querem fazer uma coisa assim, sabe, de coração. Então, voluntariado é muito bacana, porque pode ser um mês, entendeu? Tem gente que não quer fazer o intercâmbio por muito tempo, que só quer fazer um pouquinho. Então, voluntariado de um mês é super bacana por causa disso. Pode ser qualquer idade a pessoa, né? Qualquer background. E eu dei uns exemplos, por exemplo, eu gosto de criança, eu gosto de animais, eu gosto de ensinar. Então, existem voluntariados para todos esses. Você pode cuidar de criança numa creche, certo? Eles têm várias vilas que, né, no Brasil a gente não tem muito dessa, mas no exterior eles têm né, pelo menos África eles têm muito. Para quem gosta de sol e de calor, é uma beleza para você poder cuidar das crianças numa creche por um mês. Você sim passeia, tem um pouco disso, mas o principal realmente é essa parte do você poder dar o seu tempo para uma causa. É um dos mais em conta que tem, né? Então, se a pessoa está procurando uma coisa, né, valores, é bem em conta, né? Porque enquanto você está lá voluntariando, o lugar que você está vai te bancar lá. Então, você realmente não paga para você ficar e não paga o que você dá comida lá. Se você quiser passear em algum lugar em volta, realmente você tem que levar do seu. Mas a viagem de ida e volta do avião. Mas fora isso, é bem tranquilo. Então, o pessoal que fala, não, eu não quero ficar um mês, um ano fora, 6 meses, essas coisas, voluntariado é uma ideia, certo? E para fazer aqui, né, um adendo que eu falei um pouco antes, Pri, para qual que era a diferença entre viagem e intercâmbio? No intercâmbio, você tem que fazer alguma coisa, certo? Na viagem, você não tem. Você está livre para você fazer o que você quiser, vamos dizer assim. No voluntariado, você tem que estar disposta ou disposto a fazer aquilo que você combinou. Então, você vai voluntariar? Então, vai ter as horas, né? Geralmente é meio período que você voluntaria por 5, 6 horas naquele dia. Depois você tá com um dia ali para você fazer outras coisas. Mas, né, para quem tem essa parte de voluntariado forte, que gosta de ajudar, com certeza vai fazer, né, por mais tempo que isso, que, né, é a ideia do intercâmbio. Tem que ir falando um pouco de inglês, porque não dá para ir falando nada, porque como que você vai comunicar com o pessoal lá? Entendeu? E todos esses voluntariados que a gente tem por aí, todos eles precisam do inglês de conversação.
todos os intercâmbios que eu vou falar aqui que precisam no mínimo da conversação, mas esse é um deles. E tem gente que estuda enquanto está fazendo voluntariado. Eu não sei como, porque não tem tantas horas assim no dia, mas né, é uma opção também. E esse é o primeiro, Pri. Eu não sei se você conhecia o voluntariado, né? Intercâmbio de voluntariado. Já tinha Sim, ouvido falar? já. Sim, sim. E uma coisa que é importante a gente falar também, Má, que é assim, a principal diferença entre intercâmbio e viagem é que são coisas totalmente diferentes. Uhum, A pessoa não pode comprar um intercâmbio pensando que ela vai passear. sim. E a pessoa não pode comprar uma viagem de passeio achando que ela vai conseguir fazer um intercâmbio. Ah, eu tô lá passeando em Cancún, de repente achei a cidade legal e vou ficar e vou fazer um intercâmbio. Não é assim. Não, não vai. Não é assim. Tem gente que fala: ah, mas eu vou lá para Portugal, vou comprar uma passagem de ida, eu vou lá e vou dar uma olhada, se eu gostar eu vou ficar. Não é Você vai assim que ficar funciona. ilegal. Você vai ficar, mas você vai ficar ilegal, fugindo da polícia. Então, assim, é isso que você quer para sua vida? Então, assim, primeiro de tudo, tem que ter planejamento. Você tem que saber exatamente o que que você quer daquela experiência. Sim, Para você não ter uma frustração, para você não ter uma decepção, né? E em vez de ser um benefício, vai se tornar um prejuízo. sim, Então, sim. o que eu tenho visto muito na agência é principalmente adolescente achar que vai conhecer a Europa fazendo intercâmbio. E não vai. Não, são coisas diferentes. Então, assim, o intercâmbio, ele tem um. Qualquer que seja, o au pair, que a Má vai explicar direitinho a Uhum, diferença de um e do outro, o voluntariado ou para estudo, o intercâmbio, ele é intercâmbio. Se você conseguir conhecer a cidade, vai ser um plus. Ele é um intercâmbio. Então, você está indo para lá para estudar inglês? Então, você vai ter aula todo dia, você vai ter que responder chamada, você vai ter que fazer prova, uhum, você vai ter que acordar cedo, tá frio, tá sol, tá chovendo. Então, é igualzinho aqui no Brasil, só que em outro sim, lugar. Então, isso as pessoas têm que ter muito claro na mente, que intercâmbio é com finalidade. Viagem, você vai conhecer o lugar, você vai passear, você não tem um horário para acordar, se aquele dia você não quer sair, você não sai. Mas o intercâmbio não. não. O intercâmbio, e assim, eu já tive, a gente, né, eu vendo intercâmbio, a Má também, e eu já tive várias pessoas que me ligaram desesperada, que não queria fazer prova. Aí eu falei, se você não fizer a prova, você não vai receber o certificado. Sim, Simples assim. Então, a pessoa ela tem que ter essa consciência. Ah, não, vou fazer um intercâmbio lá no Canadá, e aí uhum, eu pego um ônibus e vou conhecer os Estados Unidos. Não, não é assim. Então, assim, a pessoa ela precisa ter esse choque de realidade e saber direitinho o que que ela quer da vida, na verdade, né? Isso aí já é uma coisa. já é Vamos outro pensar o passo. que que a gente quer da vida. Ah, você Isso. quer estudar fora, você quer. É, é ótimo colocar isso no currículo. Olha, eu fiz uma língua fora, tenho fluência no inglês. Maravilhoso, vá atrás, mas com foco. Pelo amor de Deus, com foco. Sim, Sim, sim. vai para lá, vai estudar. Dá o teu sangue ali, faz aquilo ali direitinho, volta com o certificado. Vai ser uma experiência inesquecível. Você vai fazer amizade, você vai expandir tua mente, vai sair da zona de conforto, vai ser maravilhoso. Mas com esse foco. Não é vou fazer intercâmbio em Londres e vou conhecer a Europa inteira, porque você não vai, Não. tá? Até porque Tem o vários visto nem permite intercâmbios. isso. Não, tem vários intercâmbios que você, no final, você pode sim ter um período quando você pode fazer essas viagens. Mas é aquele negócio, né? Você vê os requisitos que precisa para viagem. Se aquela viagem fala, seu voluntariado, o pessoal vai estar cobrindo ali o seu room and board, que chama, né? Onde você vai dormir, o que você vai comer.
em troca de você estar ajudando ele aquelas horas. E você escolheu esse, você já tem preconceito de que é isso que você vai estar fazendo ali, entendeu? O que vier depois disso, gente, realmente é o lucro, porque o foco é aquele. Então é muito bom colocar essa diferença do que o intercâmbio é alguma coisa que você quer fazer. E a viagem é realmente para passear. Então, separando essas duas coisas, e você pode sim fazer as duas, porém, em espaços de tempo diferentes, não dá para fazer ao mesmo tempo, certo? Se você deseja, né, fazer um voluntariado, que esse é o primeiro que eu dou exemplo. Depois, então, compra passagem de volta para uma semana depois que acabar seu voluntariado. Vai passear nesse tempo, entendeu? Já faz assim. Agora, se tentar fazer enquanto você está voluntariando e conhecer os lugares, o inglês chama half-assed. Significa que você não faz nenhum nem o outro. E aí, esse plano que você tinha, né, de dedicar esse tempo, né, realmente ajudar essas pessoas a conhecer, você vai estar ali pensando, nossa, onde que eu vou depois? Onde que eu faço isso? Porque não vai dar tempo. E aí você não faz nenhum nem o outro. E aí, a pior coisa é você voltar para casa e falar, nossa, mas né, eu fui para fazer aquilo e não fiz. Aí eu acho que a gente se decepciona com a gente, vamos dizer assim. Então, vamos, Exato. né, trazer a cabeça para o lugar certo, para você poder aproveitar. E dá sim para viajar, mas o que não dá é para fazer os dois juntos, entendeu? Você fazer um em cima do outro, e como a Priscila falou, tem requisitos que são importantes. No caso do voluntariado, você vai receber um visto para voluntariar. Você quer ficar um tempo extra, então você já tem que pedir o visto com isso em mente. Não dá para você chegar lá e Exato. mudar de ideia e vamos pro próximo, que é isso aí. Isso, exatamente. Porque a imigração, ela vai conferir a tua Isso. passagem com aonde você vai estar. Então, assim, vamos supor, na imigração, você vai apresentar o documento da escola que você está indo estudar. E a tua aula termina dia 22 de dezembro. E a Uhum. tua passagem é dia 22 de janeiro. Nesse mês que você está sem onde ficar, você tem que ter um hotel. Sim. Tem que estar Você tudo tem que ter uma fechado. carta convite, tem que ter uma carta convite de alguém que te convidou para estar lá. Você tem que ter. Então tá. Então você vai ficar mais um mês, principalmente nos Estados Unidos, que é muito chato. Ah, É, você vai ficar aqui mais um mês. Você tem dinheiro para ficar esse mais um mês? sim. E você precisa declarar esse dinheiro que você está levando, que você vai ter condições. Senão, você é deportado ali mesmo na imigração. Não pode ter lacuna. Então, assim, tem gente que quer dar jeito no jeitinho, né? Fala assim, ah, não, mas eu vou aqui, ó, fazer esse intercâmbio, eu não vou comprar passagem de volta, não. Lá, se eu gostar, eu fico. Se eu arrumar um trabalho, se eu me apaixonar por alguém, não é assim. Já escutei isso, Não, eu Marcela. tô Ah, rindo mas e se porque, eu né, é caso? realidade. E É se eu realidade. caso com alguém lá nos Estados Unidos? Eu falo, filha, em 6 meses você não vai casar com ninguém. Vamos vir um pouquinho para a realidade. Então, assim, tem que ir com a passagem de volta, tem que estar tudo certinho, a documentação tem que estar ok. Você não pode titubear na imigração. Ah, não sei. Ah, mas pronto. Já levantou uma Já era. dúvida, você já vai É. ficar numa salinha, você já não vai entrar direto. Então, assim, a gente está orientando tudo direitinho, que é para não ter sofrimento, né? O nosso papel é esse, é Menor evitar o possível, né? sofrimento. Menor possível. Então, a pessoa ela tem que comprar consciente, saber o que, que ela está fazendo, Uhum. né? E, principalmente, levar a documentação toda certa, né? Todo o protocolo que é exigido, que não é pouco, tudo certinho. A Má ainda vai falar um pouco mais desses requisitos o que, que precisa para fazer o intercâmbio. Sim, sim. No caso do voluntariado, primeiro você tem que escolher, né, o que você deseja ajudar as pessoas. Então, você quer cuidar de criança, você quer cuidar de animais, pode fazer também para animais, para trabalhar num zoológico ali um mês, 3 semanas. Pode dar aula em escola também. Você pode ajudar a construir casas, a construir coisa. Depende do que é a sua coisa, né? O que você quer ajudar. Então, esse é o voluntariado. E não é um tempo muito longo, então, para quem não quer fazer uma coisa longa, eu geralmente recomendo isso porque é para abrir a porta para os outros intercâmbios. Para quem nunca fez nada, tipo, nunca saiu do Brasil, às vezes foi só para algum lugar aí na América do Sul, não fez ainda nada nesse sentido. Pode ser que seja uma boa experiência. Essa parte, né, de você querer fazer outras viagens depois, tudo ótimo, gente, vai fazer, mas tenha sua primeira experiência. A minha primeira experiência foi de au pair, que é o próximo que eu vou estar falando. E
eu só decidi fazer outros intercâmbios quando eu tinha entendido o au pair muito bem. E eu tive, né, essa confiança de que sim, eu posso fazer, mas tem tantos requisitos, gente. É aquele negócio. O Pri, você não estava quando eu falei, mas são 8 tipos de intercâmbios que eu vou falar, e eu não vou falar de todos hoje, porque é muita coisa. Mas os 3 que eu escolhi para falar, por exemplo, o do au pair, ele tem vários requisitos antes e depois. Ele sim te dá o que ele chama de grace period, que é 1 mês depois que você termina, para você poder viajar, ou seja, já é embutido, entendeu isso nele. Então, é um outro tipo que dá para fazer. Mas também não é para todo mundo. Então, é aí que entra os requisitos, entendeu? Qual que é o seu desejo, o que você quer fazer. Então, a gente já pode entrar nele. O de au pair é para quem tem entre 18 e 26 anos e meio. Por quê? 27 não pode fazer aí no Brasil, tem que fazer 27 aqui. Se fizer 27, não pode entrar mais como au pair. Certo? Então, é só essa faixa etária. É para mulheres e homens, realmente eles não têm distinção quanto a isso, né? Todo mundo realmente dentro dessa faixa etária pode fazer. Existe sim au pair fora dos Estados Unidos e em outros países, que pode até 31 anos de idade, certo? Então, existe sim essa possibilidade, mas o mais famoso é para cá, né? Foi o que eu fiz. E os requisitos são Uma, gigantes. só fala para eles assim, o que que é au pair? O Eu que explico. é um au pair? O au pair, na verdade, ela é uma palavra francesa, né? Ela vem do French au pair, que seria aos pares, né? E seria o par de você com uma criança. Ou 2, ou 3, ou 10. Não, tô brincando, não 10, no máximo 5. E você é um intercâmbio de trabalho, certo? É focado no trabalho. São 45 horas que você vai trabalhar para essa família, cuidando das crianças da família, né? Por semana. Então, do jeito que eu lembro quando eu fui nas agências pesquisar, que eles me falavam, ah, não, porque você vai estudar. E eu falei, aham, é de trabalho, gente. São 45 horas, você trabalha aí 45 horas em qualquer coisa, você sabe que é o integral, né? 9 da manhã, 5 da tarde, num dia bom. E aqui os horários são todos diferentes. E a família que determina o horário que você vai fazer, não é você. Na última família que eu trabalhei, eu trabalhava 2 horas de manhã, das 6 às 8h30. E depois das 3h30 até 8h30, às vezes 9 da noite. Então não era eu que fazia meu horário. Às vezes final de semana. Enfim, é trabalho. Entendeu? É para quem está disposto a realmente viver como uma família americana, que é realmente tudo de bom. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 dessa maneira e realmente foi uma experiência fantástica. Mas é aquela parte que entra, né? O que você está disposto a fazer? O que você quer desse intercâmbio? Eu queria ter a experiência de passar o final de ano aqui, de passar os feriados, entendeu? De ver como é que é a rotina deles, a cultura daqui. Esse era o meu, né, intento. E eu sempre gostei de criança, que já ajuda. Então, se a pessoa realmente não tem muito gosto por cuidar de criança, acha ruim toda vez que a criança faz birra, talvez não seja o melhor para você, entendeu? Porque vai ser 45 horas disso toda semana por um ano, no mínimo. Então, tem que estar Uma, disposto. e como que era? Você recebia por esse Sim, serviço? sim, Você morava na casa deles? Como é que sim. era? A parte do au pair você fecha com uma agência no Brasil. Tem como fazer sem, não recomendo, porque existe um negócio que se chama família perigo. E se tem alguma au pair aí, pode até falar o que é quando o pessoal, eles não são checados pela agência, né? Então, quando você faz um contrato de au pair, é seguro, porque você faz um contrato no Brasil com uma agência, e aqui nos Estados Unidos também tem uma agência. Então, essa agência vai verificar as famílias, vai ver se o que eles estão falando está certo. Só família de classe média alta pode ter uma au pair, vamos dizer assim. Eles não, realmente não é para todo mundo, porque tem que pagar. Né? A família que banca você enquanto você está aqui. Eles pagam o seu voo, eles pagam cerca de US$ 195 por semana para você ficar lá. Realmente você não paga, né, para morar lá, não paga alimentação. Se você quiser comer algum trem diferente, aí você vai pagar com seu dinheiro, mas alimentação ali na casa você vai ter, né? Café da manhã, almoço, jantar. Vai comer com a família ali, basicamente. Entendeu? Mas é trabalho, é isso que eu quero focar no trabalho. Dá para você estudar? Dá. Eles te dão US$ 500 para você fazer um curso, o que não é muito, porque a maioria dos cursos de inglês aqui custam no mínimo quase 1.000, né? Entre 600 e 700 mil. Então, realmente, não. Às vezes você tem que tirar do seu para fazer, o que, se você tem intenção de usar o seu tempo para isso também, que bom, né? Que você está recebendo aqui para isso. Mas é um dos intercâmbios mais famosos, porque realmente você recebe enquanto você está aqui. Entendeu? Você só precisa trazer um pouco de dinheiro ali para as primeiras semanas, para você, né?
comprar uma coisa ali, outra aqui, ainda mais se for janeiro, que é frio do caramba, você vai precisar de uma jaqueta decente, aí no Brasil não tem as que precisa pra você andar aqui, bota, esse tipo de coisa. Mas é um intercâmbio diferenciado, né? Nesse sentido de você mora com a família, então você vai ter ali contato direto com a família americana, cuida das crianças e é uma experiência bacana, né? Se você gosta de crianças, se não gosta, melhor esperar para ouvir os outros intercâmbios, certo? E tem o requisito da idade. E o mínimo que fica, Pris, é 1 ano. Então não tem au pair menos tempo aqui nos Estados Unidos. De novo, em outros lugares eles têm. Na Europa eles têm de 3 ou 6 meses, né? Se você decidir fazer, mas não é do mesmo jeito daqui, né? Eles não pagam passagem, você tem que ir por conta. A maioria não faz por agência, tem algumas agências que faz, mas a maioria não. Então você tem que encontrar a família, você paga para fazer o contrato. Então, para você ir, você paga muito mais e não tem. Para mim, a segurança é muito importante. Então, eu sempre gostei de que eu tinha uma agência no Brasil e a agência aqui que verificou as famílias, entendeu? Então, eu até tive uma conversa com uma menina que fez no UK, no Reino Unido, e ela, aquele negócio, não foi por agência nem nada, conversando direto com a família, e ela falando, tipo, o dia que eu for encontrar a família, a criança não estiver lá, eu vou sair correndo. Ou seja, imagina que perrengue de passar de. Se às vezes não é uma pessoa tentando fazer mal, e eu não quis passar por isso, eu preferi fazer com agência, eu paguei $500 na época, que não é nada, né? Porque você trabalha uma semana, você já recebe 200 de volta praticamente. Então, não é algo, né, muito doido nessa parte, é bem mais seguro, minha opinião. Entendeu? E aí, no caso do au pair dos Estados Unidos, ele paga a passagem, paga Sim, tudo. e de volta. Então, você recomenda melhor os Estados Unidos do que a Europa. Foi o que eu fiz, então eu posso falar com segurança de como que funciona. Eu recomendo a Europa depois. Então, se você veio aqui, fez au pair nos Estados Unidos, que tem agência, ou fez em outro lugar que tem agência, e você gostou, quer fazer outro? Até eu tô para conversar com a Michelle, que tá fazendo um segundo au pair dela na Áustria, mas o primeiro ela veio aqui. Por quê? Experiência, gente. Não tem nada quanto você ter a experiência de você já ter feito aquilo. Você já sabe o que está sendo esperado de você. Se o primeiro você fez e você entendeu como é que funciona, né? Entendeu o jogo, isso é um jogo, né? Você entendeu como é que o jogo funciona? Aí você pode fazer sem agência, porque você já tem uma ideia, certo? Eu tenho aqui a pergunta do João Márcio. Idade entre 18 e 26 anos e meio para os Estados Unidos, para a Europa até 31 anos. Dá para ser au pair, ok? Então, esse realmente é questão de idade, questão de se gosta de criança, porque eu vou enfatizar, é trabalho, gente, não é estudo. Você pode sim estudar, você vai estar. Só um minuto, tomar água. Você vai estar falando com as famílias em inglês todo dia, então você vai estar praticando seu inglês. Porém, o estudo, eu, por exemplo, quando eu fiz meu estudo, eu fazia no sábado, por exemplo, no sábado de tarde eram as minhas aulas. E foi por tipo 10 semanas, que é assim que funciona aqui. Eles têm por semestre, que são 10 semanas, 2 meses e meio. Então não foi o tempo todo que eu estava aqui, porque trabalhar 45 horas com criança é cansativo. Entendeu? Dependendo quantas que você está cuidando. Na primeira família que eu trabalhei eram 2 meninas, uma tinha autismo, então eu trabalhava muito com ela na parte de ajudar ela a desenvolver, a ser mais independente. E na outra família que eu trabalhei eram 3 crianças barra adolescentes, então eu levava eles para tudo quanto é lugar. Eu falo que de sexta-feira eu vivia no carro, né? Que era pegar daqui, leva nisso, leva naquilo. Ou seja, o que vocês estão dispostos a fazer, tá, gente? Para intercâmbio, eu quero explicar isso que a Pri falou antes, você tem que estar disposto a fazer alguma coisa e você queira fazer aquilo, certo? Tem dia que você vai acordar que você não tá afim, e tudo bem. Mas a maioria dos dias você tem que estar fazendo alguma coisa, porque é para isso que você está fazendo o intercâmbio. Não quer fazer nada, quer curtir, viagem. Passeio, ok? Não faça um intercâmbio, porque vai ser um perrengue do caramba. Entendeu? Só avisando. Né? Não é que a gente tá querendo falar, não, porque vai ser assim. É experiência, né? Vocês estão ouvindo aqui de quem eu já fiz tanto intercâmbio que não. Hoje não dá para falar de todos, vou falar só de algum. Que dá para saber, entendeu? Quando a pessoa vem aqui querendo passear, e aí, né? Porque você tem que estudar 5 horas por dia. Tem intercâmbio que até mais, é o dia inteiro. Às vezes, da 9 da manhã às 4 da tarde, você tem que ficar na escola. Tem dever de casa à noite. Você tá achando que você vai passear? Não vai, amiga. Não vai. Você vai dormir no final de semana para recuperar, para a segunda estar lá de novo. Ok? Não tem diferença. Sim. E tem algumas escolas que dão aula aos sábados também.
No Reino Unido, que eu vendi vários intercâmbios para o Reino Unido, tem aula aos sábados, horário normal, das 9 às 4 da tarde. E só tinha o domingo livre. E aí tem essa questão que a Má falou. Você tá tão cansado e às vezes você tem Tá prova na cansado. segunda que você não vai sair. Você vai ficar estudando porque a prova da segunda-feira é muito difícil. Então, tem toda essa questão. Se você quer curtir o lugar, Desculpa. passear, ou tem a opção também de intercâmbios menores, com Sim, carga horária menor. Geralmente eles são mais caros, né? Os intercâmbios que é em escola normal mesmo, sim, eles são um pouco mais baratos. Os intercâmbios que são só meio período ou que eles falam que é tipo um sanduíche, que você pode tanto passear quanto estudar. Esses são intercâmbios mais caros, né? E alguns você não dorme na escola. Porque a maioria, esse do Reino Unido, os estudantes dormem na escola, eles ficam na escola, né? E esses mais caros, não. Você não tem a hospedagem. E aí você tem que comprar hotel. E aí vai ficando mais caro. é isso. Uma das coisas, Pri, de vantagem de intercâmbio é porque ele é mais caro do que você fazer, ele é mais barato do que você fazer uma viagem normal. E é por isso que muita gente vem me falar: ah, porque eu posso fazer intercâmbio e depois passear. Pode, gente, mas tem tantos requisitos que você tem que estar atento para eles. Uma viagem, se você for fazer, vamos supor 2 semanas aqui, né, para os Estados Unidos, né, ou para outros lugares que você goste, Austrália, Nova Zelândia, tô dando exemplo desses, mas você pode ir para qualquer lugar, né? É uma grana, né? Você vai ficar num hotel, você vai fazer coisas, é uma grana que você faz. E o pessoal acaba virando, né, para o intercâmbio, porque eles acham que é uma maneira barata de viajar. E pode ser que seja, mas você tem que estar disposto a fazer alguma coisa. Eu só quero deixar isso bem claro. Pode usar isso como maneira? Pode, mas esteja disposto. Saiba o que vai ser esperado de você, entendeu? A gente está aqui para te ajudar com isso, para você poder realmente ter o melhor tempo, entendeu? Para você realmente ter a experiência que você deseja. E não para passar perrengue, não para ficar sofrendo e depois voltar e ficar falando, ah, porque eu tive um intercâmbio horrível. Eu falo, mas você fez o que você queria fazer? Entendeu? Você fez o que era melhor? Uma das coisas que eu faço, Pri, né? Eu tenho um coach de intercâmbios que eu sento com o pessoal e eu descubro com eles qual que é o melhor para aquela fase da vida. Porque assim, né? Eu sou uma pessoa numa fase de vida, você está em outra. O mesmo intercâmbio não vai dar para as duas, entendeu? Não é a mesma coisa. E pode ser que nenhum Exatamente. intercâmbio esteja alinhado comigo agora. Pode ser que eu só queira passear. E aí tudo bem. Dá para fazer também. Você tem vários pacotes na sua agência que dá para fazer com economia e você tem várias maneiras que dá para pagar. Então não é nada doido, certo? Gente, só falando que, né, no momento a gente não está viajando em lugar nenhum, mas em breve estará aberto, né? As coisas estarão funcionando de outra maneira. Tem alguns poucos lugares que dá para fazer. Mas enquanto a gente aguarda, né, vamos planejar, porque na hora que abrir, eu só tô imaginando como que vai ser. Porque assim, muita gente acordou, muita gente viu e fala, putz, eu tava planejando isso há tanto tempo, e agora eu não posso, entendeu? Muita gente não podia antes porque, né, tava na mente da pessoa, porque eu não posso por causa disso, daquilo, se dando desculpa, que a gente sabe que dá, né? Todo mundo faz isso, tá, gente? Não tô falando assim. Mas agora eles viram que, tipo, ah, eu sempre quis e agora nem se eu quiser eu não posso. Então eu já tô imaginando, quando abrir as portas, vai estar todo mundo fazendo. Então a gente quer que vocês E estejam assim, com, né, as informações para poder fazer isso da melhor maneira possível. e essa parte que a Marcela faz de coach de intercâmbio é fundamental. Então, assim, se você está tentando descobrir qual é o intercâmbio que serve para você, compensa muito você sentar com a Marcela, conversar com ela, explicar para ela o que você quer desse intercâmbio, o que você Exatamente. está buscando, para ela te orientar qual é o melhor intercâmbio para você fazer. Sim, Então ela vai tentar, ela vai fazer um coach, ela vai tentar entender como é que tá a sua vida, o que você está esperando da vida para poder te direcionar. O coach ele faz isso, né? Ele te dá uma exatamente. direção. Ele te mostra um caminho que você vai seguir e vai dar certo. Então, a chance de um intercâmbio ser assessorado, ser um intercâmbio de sucesso, é muito maior do que você começar a olhar na internet e achar que é um intercâmbio
qualquer um serve para você. Então, essa é a parte da Marcela, como é a parte do agente de viagem. Que a pessoa chegar para mim e falar, Priscila, eu quero conhecer tal coisa. Eu quero, por exemplo, fazendo uma viagem, conhecer. Já recebi, tá, Marcela? Gente que falava assim, ó. Eu quero ir para Paris e para Orlando. Na mesma viagem. Mas, gente, tá dos lugares diferentes. Não dá pra ir de Não, aí carro. a pessoa pergunta assim, e demora de um lugar para o outro? Yes. Tem muita gente que pensa que Que saiu do divertido. Brasil, é tudo perto, é tudo igual. Eu Então, sou mineira, assim, tá, gente? Nada é perto aqui, nada é perto. e gente que quer fazer Nova York, Orlando, Miami, tudo numa viagem só. E Las Vai ficar o Vegas. quê? Um mês? Dois, três? Porque Exato. é Aí eu tempo. falo, gente, vocês querem conhecer os Estados Unidos inteiro? Ok. Os Estados Unidos é quase o tamanho do Brasil. Os Estados Unidos Vocês, é assim, o Brasil é assim. É só a diferença, assim, gente. Mesmo tamanho. você iria para Natal, para Recife, para Porto de Galinhas, para o Foz do Guarujá, tudo Iguaçu, na né? Vai mesma pro Foz do viagem. Iguaçu também. Vamos ver tudo. Foz do Iguaçu, Pantanal, vamos sabe? pra Você vai fazer... Amazônia. Não, mas eu quero ir no Brasil, eu quero conhecer a Amazônia, o Pantanal, Foz do Iguaçu, a Maragogi. Aí ainda vira para você e fala assim, é perto. Não. Querido, você vai ficar quantos dias viajando? Então, assim, É, é muito importante a pessoa sentar com alguém que entende e falar assim, olha, vamos colocar os pingos nos i aqui, vamos ver aonde que você quer, o que mais você está querendo fazer agora, o que você está esperando dessa viagem, que aí a gente vai orientar da maneira correta. E com o plus de também, eu, pelo menos com os meus clientes, eu falo, quanto você quer gastar? exatamente. Porque aí eu Tem que tenho um saber isso também. teto do que eu posso montar para ele. E a pessoa pode falar isso para a Marcela também. Mas eu não tenho dinheiro para gastar, eu preciso ganhar lá. Dá Aí a pra ver qual Marcela que é. vai te orientar o que você vai fazer lá fora que vai te trazer renda. Sim, dá pra Então, fazer. isso tudo, gente, é muito importante. Você sentar com quem entende. Você começar a conversar com quem realmente entende. Mas eu tenho um amigo que fez um mochilão na Europa. Ele vai. Não, ele não vai te orientar, ele vai te bagunçar mais ainda. Então, assim, você precisa sim investir esse tempo em conversar com quem entende. E agora é a hora, porque a gente está numa pausa e é a hora de planejar, de saber, de poder ter essa orientação que a gente pode dar para você conseguir planejar o teu ano que vem. Sim, sim. E aí os próximos também, porque pra viagem, intercâmbio não é assim, vou fazer uma viagem semana que vem, eu tô indo. Leva um tempo. Gente, a luz tá refletida, deixa eu fechar aqui a janela. Só um segundinho. Aí melhorou, né? Falando, tá um negócio bonito assim de fundo, mas tá estranho. Enfim. Mas é isso mesmo, Pri. A orientação é demais. E eu vi aqui um comentário da Edneuza que ela perguntou: com 36 anos, existe algum intercâmbio? Qual tipo? Existe intercâmbio, realmente para todas as idades. Tem alguns que você pode fazer para o Canadá, por exemplo, que é tipo de au pair. Eu não vou estar falando muito dele hoje, porque eu tenho outros para falar na semana que vem, mas ele é tipo de au pair, porém você cuida de pessoas seniors, né? Pessoas de idade. Então, por exemplo, au pair você cuida de criança. No Canadá, eles têm um que você faz para seniors, certo? Então, para quem tem mais de 70, 80 anos, que está em casa, isso é a mesma ideia do au pair. Você mora também na casa da pessoa, você cuida dela e você recebe o dinheiro também. E eles pagam pelo lugar que você vai ficar, comida, então tá incluso. Então é uma maneira que dá para fazer assim. Mas de novo, é um ano. Tá disposto a ficar um ano? É isso que você quer? Tem que ver esses detalhes, tá, gente? Não é só, porque eu tenho a idade e eu quero ir lá fazer. Não é só isso. Entendeu? Tem outros Aí nos intercâmbios. Estados Pode Unidos falar. não tem, né? Aí nos Estados Unidos não tem esse tipo de sênior. Aqui não. Então, para você poder trabalhar com esse público, você precisa de ter uma licença, né? Então, você precisa ter o cartãozinho que chama AID, né? Home Health Aid, que é para você cuidar das pessoas na casa delas. E aí você tem que vir aqui. Você pode até fazer esse curso aqui. E aí vai entrar no que eu vou falar semana que vem dos cursos de especialização que você pode fazer. E sim depois trabalhar, mas tem que estudar primeiro. E aí você tem que investir nisso.
É para quem tá afim de, né, fazer isso como profissão e trabalhar com isso. Aí dá para fazer. Agora, para quem só tá querendo, né, receber um dinheiro para fazer ali, o au pair ainda recomendo porque, né, estando dentro da idade dá para fazer. Mas eu sei que nem todo mundo tá dentro da idade, nem todo mundo gosta de criança, nem todo mundo quer ficar um ano. Entendeu? Então tem o terceiro que eu ia falar, Pri, você falou um pouco, que é o de idioma, certo? E tem gente que acha que é só o inglês, mas você pode fazer qualquer idioma, essa é a verdade. As escolas têm, né, os professores de todos os idiomas. É que se vier para os Estados Unidos, faz sentido fazer o inglês. Agora, se você for para a Europa, você pode praticar o seu inglês lá enquanto você está, você pode fazer outra língua. Foi o que eu fiz, mais ou menos, né, nesse ano. Mas eu fiz universidade também, então tem esse detalhe também. Mas o de línguas, Pri, como você já vendeu ele, você entende muito bem. Você pode começar com 2 semanas de línguas, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode fazer 6 meses. Tem, né, vários tempos que dá para fazer. Porém, ele é focado no estudo. Então, você está indo lá para realmente melhorar a sua língua. Então, esse é o foco principal. Você paga tudo, deixar isso claro. Você que banca a sua viagem, estar num lugar. Tem alguns lugares que eles realmente não, você não fica no lugar, que você pode ter como se fosse uma host family, mas você está pagando eles para ficar lá, entendeu? Não é na faixa. Tem um ou outro intercâmbio que faz que eles trocam. Por exemplo, a minha amiga do Paraguai, ela trocou. Ela veio aqui para os Estados Unidos e uma amiga dela dos Estados Unidos foi para o Paraguai ficar na casa dela. Mas esse não é muito comum e eu não sei se tem para o Brasil, sinceramente. Mas se o pessoal tiver em outros lugares, né? Também o pessoal de fora também assiste. Tem. É. O México é um país que faz muito com o Brasil, essa troca, de vem um para cá do México Sim. E vai um daqui para lá. Geralmente, esses intercâmbios são oferecidos nos colegiais, né? Isso, assim, isso. High school, exatamente. Não é para marmanjo. É isso. Aí são adolescentes, né? Eles tipo trocam de lugar com aquele filho. Sim. Não tem aquele pai que fala assim, eu queria trocar de filho? Então, vai trocar de filho, vai vir um filho estrangeiro. Semana. E às vezes é um ano, né? Tem umas escolas que faz de um ano. Sim, a minha amiga tá até aqui já logada, ela é amiga dela que fez desse da troca. E ela teve essa menina lá na casa dela e foi divertido. E assim, eles se chamam de irmãos e tratam os pais como pais, né? Chamam de pais. Ele fica no quarto daquele filho. Sim. Ele troca de lugar mesmo. É uma experiência incrível. Todo mundo que faz adora. Porque você faz uma imersão mesmo e é como se você tivesse uma outra identidade. Então, imersão é uma experiência cultural. Esse é o objetivo, é a imersão cultural. Então, se é isso que você quer fazer, realmente ver como é que é morar, né, nesse lugar, realmente esse é o objetivo. E os requisitos, igual você está falando, é questão da idade. Eu não sei se pode, acho que mais de 25 anos. Eu acho que é só a idade ali do adolescente e inicial da faculdade, realmente. Eu não sei se eles passam muito disso. Não, acho que adulto não tem essa possibilidade. Realmente. Então, como vocês estão vendo, tem para todo mundo, entendeu? O pessoal que, né, falou, não, porque eu já tenho 36 anos, eu quero fazer um de trabalho de estudo, dá para fazer também. E é o que eu sugiro para a maioria das pessoas, Pri. Por quê? Você tendo a oportunidade de trabalhar num lugar, primeiro, você descobre como é a diferença, né? E as coisas similares entre Brasil e o lugar que você está indo nessa parte do trabalho. Muitas coisas a gente fica feliz de ser brasileiro, como o 13º e férias de 30 dias pagos. Sinceramente, aqui nos Estados Unidos, no Malemar, se tiver 2 semanas, você tem que estar pulando dessa altura de alegria. Então, você tá vendo, tem coisas boas e ruins, mas tem outros lugares que eles te permitem você estar estudando. E por você ter esse visto de estudo, eles te deixam trabalhar meio período. Eles fazem isso na Irlanda, que é um lugar muito bacana de ir. Austrália e Nova Zelândia para quem gosta de calor. Para quem gosta de frio, pode ir para Irlanda, tá, gente? Mas eles te dão essa permissão para você fazer os dois. E o bom de fazer esse é que você vai sim estar melhorando o seu inglês, ou a língua que você quiser estar fazendo. Você pode fazer por 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou seja, dá para esticar um pouco mais. E você vai estar fazendo um troquinho enquanto você está lá. Mas eu digo, não é o suficiente para você se manter, você já tem que levar um pouco, tá? Não dá para você achar que você vai chegar lá, você vai estar trabalhando o suficiente para poder se bancar, porque é meio período, né? Você trabalha meio período nesses lugares, a moeda é bem diferente, Pri, então os valores são diferentes, entendeu? Tem lugar que paga 4 por hora, 5 por hora.
às vezes não vai dar para você pagar tudo que você precisa lá. Então, realmente tem que ter essa consciência. Para quem já está mais maduro, quer fazer esse investimento por alguns meses, mas também não quer ficar de vez, entendeu? Quer ter essa experiência de trabalho mesmo, mas também vai para estudar, mas tem que realmente levar um negócio no bolso. Esse é a parte de estudos, é o mais famoso que tem, né? O pessoal ir para estudar língua. A minha prima, no meio do ano passado, ela fez 2 semanas desses de estudo na Flórida, e aí eles tiveram 2 dias que eles foram um dia na Disney e um dia no Universal Studios. Eles têm também esses programas onde, né? Mas ela tinha 15 anos, então bem mais nova. Que você pode sim ter um pouco de estudo e pode sim passear, mas já tá tudo embutido, né? Meu tio pagou pra tudo. Ela não teve que Já fazer estava nada. tudo pronto. Ela não teve que fazer E nada, ela só foi. o importante, Maia, é a gente frisar bem isso, que esse de estudo de línguas, ele é totalmente pago. Sim, é bancado por você. Então você precisa levar o dinheiro que você vai gastar lá todo dia para almoço e janta. Que nem tem alguns Má, que eu vendi, principalmente para o Canadá, que a pessoa ficava na casa da família, né? A família que recebe, aí no caso não dorme na escola, dorme numa casa de uma família. E essa família já dava alimentação, já estava incluso no pacote. Então ele tinha o almoço e o jantar com a família e a aula o dia todo na escola. Aí Mas geralmente eles pago, colocam né? O bom de ter família é você se sentir em casa. O outro detalhe é que é pago, não é de graça. Eu digo assim, que o melhor de você estar com a família é que você vai viver isso que a Má viveu sendo au pair. Você vai viver o feriado deles, você vai viver o Natal, se você fizer um de um ano, por exemplo. Você vai viver a rotina da família, daquele lugar, né? Então, esse cliente meu que ficou no Canadá, ele ficou na casa de árabes. Que legal. Então, geralmente, o que acontece? As escolas, elas já buscam famílias que também não sejam nativas do lugar. Eles já buscam algumas famílias, por exemplo, que têm green card, que são de origem latina ou de origem oriental. Pelo fato de serem famílias que precisam de complemento de renda. E porque isso é um trabalho, vamos dizer assim. Você vai pra emprestar um quarto da sua casa. Você aluga, né? Vai dar. Exato. Então, são pessoas que precisam, né? E aí ele ficou numa família árabe. E aí ele voltou falando inglês e árabe. Então, assim, ele adorou, ele falou, nossa, era muito legal. Eles tinham algumas rotinas diferentes. Então, eu acabei vendo uma experiência no Canadá e também vivendo essa cultura da Arábia, de como eles lidam com as questões e tal. E o preconceito também, né, de ser estrangeiro num país. Então, ele adorou, ele super recomendou. Mas, assim, ficou o preço de um carro zero muito bom, assim. Então, assim, a pessoa ela tem que ter a consciência de que, dependendo do intercâmbio que ela escolha, além dela não ganhar nada, ela vai gastar bastante. Sim. Então, por isso que tem que estar muito claro, Pri. Eu queria deixar aqui para o pessoal umas perguntas, entendeu? Para eles anotarem, para poder clarear um pouco isso na cabeça deles. Clarear é porque, gente, às vezes eu traduzo os negócios e não sai certo, tá? Mas para esclarecer, eu tenho que lembrar que clarear não é esclarecer. Muito bom, estou trabalhando no meu português. Para esclarecer isso dentro de você. Lembra que a Pri falou? Qual que é o teu objetivo? Então anota aí, né? O porquê que você quer fazer um intercâmbio. Ou se você pensou, né? A gente falou de 3 aqui, certo? Então, desses 3 que a gente falou, de voluntariado, de au pair, né? Que seria os pares. Então, usar a tradução que assim o pessoal lembra que é par de você com uma criança, ou mais. Tive uma amiga que teve 7. Ou seja, você tem que gostar de criança. Eu tenho que enfatizar. Eu enfatizo. Nossa, mas você tem que gostar. A família tinha 7 filhos. É uma aula para outro dia. Talvez eu chame ela aqui para contar para vocês que legal que era. Né? E tem a parte do estudo da língua, curso de idiomas, né? Que é a mais comum. Então, se pergunta, por que você faria esses, né? Qual que é a razão que ia te levar a fazer aquilo? Né?
A segunda parte é, você já tem os requisitos? A gente falou um pouco dos requisitos de cada um. Fica aí para vocês pesquisarem, né? Do voluntariado, realmente, você não precisa de nada. Você precisa querer ir e tem que gostar do que você vai estar fazendo lá, porque você vai fazer isso o tempo todo. Au pair tem que gostar de criança, tem que ter idade, inglês para todos, tá, gente? Inglês universal, conversação, se não tiver, fala comigo, porque não dá para fazer nada disso sem o inglês. Quais as experiências que você quer ter? Eu anotei. Qual que é a experiência que você quer ter? Eu quero voltar com o inglês um nível melhor. Bacana. A gente vai conversar para ver qual deles que vai te dar isso. Eu quero gastar X, que isso conta como experiência, o valor que você está investindo. Anota as experiências que você quer ter, certo? Você quer passear também? Eu quero ter uma semana para passear depois. Anota tudo que você deseja, entendeu? Qual que são as experiências. Que fica mais fácil de você descobrir qual que é o que você quer para você. A outra pergunta, Pri, muito importante. Estou disposta a passar algum perrengue? Eu estava anotando aqui, eu falei, está disposta? Tem que estar, gente. Se você não tiver, vai fazer só viagem. Liga para Pri, fala, Pri, eu quero ir para esse lugar. 1, 2 semanas, um mês, um ano, o valor, o tanto que você quiser, mas é viagem. Se você não estiver disposta, certo? A fazer, se não estiver disposta a ter perrengue, não dá para você fazer intercâmbio. Por quê? Às vezes até em viagem, gente, a gente não acha os lugares de primeira, tá? Eu já viajei só para passeio e não achei os lugares de primeira, ou seja, perrengue, e tudo bem. Porque eu tinha tempo, eu estava relaxada, eu estava só curtindo o lugar. É uma coisa. Agora, se você está fazendo um intercâmbio e não tá com as coisas certas, não tá com a documentação certa, ou igual a Pri sugeriu, né? Você tá indo para fazer um e acaba querendo fazer 10 outras coisas, vai ter perrengue, porque você não se preparou para isso, entendeu? E eu não vou falar que não dá certo em todas as vezes, tem gente que consegue dar o seu jeito. Se vocês quiserem depois assistir o vídeo da Amanda, eu conversei com ela 2 semanas atrás. Ela conta como que foi o dela. Perrengue um atrás do outro, ela fez a viagem dela. Mas perrengue um atrás do outro. Tem gente que não tá afim, tá? De passar perrengue. Eu sou uma dessas. Eu já estive. 8 anos atrás eu tava super afim de passar perrengue. Hoje em dia, no way. Entendeu? Eu já mudei meu pensamento nessa parte. Quero aproveitar, quero curtir. E quero fazer o que eu tô indo fazer, certo? Então é uma das coisas que tem que deixar claro, pessoal. O que você quer ir fazer lá? Por que você tá indo em primeiro lugar? Entendeu? Se isso não estiver claro, realmente fica difícil até pra gente ajudar, né, Pri? Pra falar é isso, é aquilo. Então, anota aí, gente, as perguntas. Podem deixar depois nos comentários. Aqui não dá para vocês escreverem e vai embora. Mas depois volta no vídeo, deixa aí nos comentários as suas respostas, né? E quais outros tipos de intercâmbio que vocês querem saber? Eu tenho mais para falar semana que vem, de trabalho e de estudo. Tem os que são só trabalho nas férias, que o pessoal gosta muito. Universidade, mestrado, para quem é nerd igual eu, que gosta de estudar fora. O high school. E tem trabalho maior, não. Trabalho de 50 anos ou mais velhos, que o pessoal perguntou ali, né? Se tiver um pouco mais de idade. E curso de especialização. Então, a gente vai estar falando isso nas outras semanas. Lembra também que eu perguntei no começo, né? Qual que é o melhor dia e horário? Deixa depois nos comentários para mim. Qual que é o melhor dia e horário para a gente estar fazendo isso, certo? A gente quer interagir com vocês e quer responder perguntas, igual vocês mandaram aqui, né? Então, compartilha aí com a gente. Não pode ser muito cedo, tá, gente? Que eu tô 2 horas antes. Então, vocês falarem 7 da manhã, para mim é 5 da manhã. Mas passou das 9, eu topo. Combinado. Pris, tem alguma coisa para fechar? Porque nossa hora vai acabar em 2 minutos. Esse Instagram corta nós. O voluntariado também tem que ser pago, né, Má? A pessoa, para ela fazer o voluntariado... Mas é bem em conta. Mas é em conta. É tipo, dá para pagar. Todo mundo consegue. Não tem exceção. E como você não paga lá, para ficar lá, você só paga o voo, basicamente. Entendeu? É só isso. E para ficar um mês, não é nada. Você paga possivelmente menos para ficar lá um mês do que você paga para ficar onde é que você mora. Então não é absurdo, dá para fazer. Entendeu? Mas sim, é pago. Todos eles, gente, não tem nenhum que é na faixa. Até o au pair, você paga 500 para você ir para lá. Eu paguei 500, hoje em dia tá mais. Mas aí quando eu fiz foi 500. Então, é um investimento, né, Pri? Investimento. Sim, investimento. Eu quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, todo mundo que vai deixar aí os comentários e as dúvidas. A gente está à disposição, pode chamar a gente no direct, tá bom, gente? Um beijão. Beijos. Fica com Deus, Má. Viagens é com a Pri, e se tá a fim de fazer alguma coisa no seu viagem, que não é só passear, e fala comigo, tá, gente? No DM a gente pode conversar. Eu tenho como fazer uma consultoria com você rapidinho de 15 minutos, só para ver onde você tá, ela não tem custo nenhum, para eu poder te dar essa primeira ideia do tipo,
dá ou não dá para fazer. E aí você segue com isso para sua vida. Se quiser fazer, né, o coach, aí eu explico também como que funciona. E a Pri também tem, né, todos os programas de viagem para todos os lugares maravilhosos que, né, eu mesma Ai, estarei gente. viajando assim que E outra abrirem as coisa, portas. rapidinho, a Mai é minha professora de inglês também, viu, gente? A Mai, Também. ela dá aula de inglês. Então, se você quer fazer inglês diretamente de Nova York, olha que coisa chiquérrima. Chiquérrima. Marcela Santos, professora de inglês. Dá para fazer. Sim, sim. E aquele negócio, né? Para fazer todos esses, mínimo inglês de conversação. Não, se você não tá falando, é aquele negócio. Não, você pode tentar, tá, gente? Já vi gente tentando. É que é muita dor e sofrimento você chegar, igual eu cheguei no McDonald's. Imagina a pessoa não conseguir pedir um McDonald's, é feio, tá, gente? Não faça isso. Não faça isso. E não é só isso, né? Como que você vai pegar um transporte? Como que você vai perguntar onde que é isso e aquilo se não tem o mínimo, É, já né? começa lá na imigração, né? Lá na Ah, é. imigração, a hora que você vai Ah, é. lá nos Estados Unidos. No avião mesmo, eles não falam, né? Quando você vem pra cá, eles Não, não falam inglês no avião. Não vai pedir tem que comida, falar vai, inglês. vai passar fome. Não dá, gente. A gente Tem que conversa, a falar gente se inglês. entende, né? Que bom que a gente tem esse tempo, né, pra gente se preparar para os nossos sonhos e para os nossos objetivos, né? Então é uma das coisas positivas dessa nova situação geral é que bom que a gente pode sentar um pouco e pensar, né? O que você está a fim de fazer agora? E se isso for teu sonho, por favor, converse com a gente. A gente está aqui para ajudar, DM, @ da Massa Viagens, e o meu é Marcela Santos _, assistam aí, você já sabe. Mas enfim. Um beijo gigante, gente. Ótima sexta para vocês. Obrigada por vocês terem participado. Deixe nos comentários as respostas para as perguntas, tá bom? E depois eu subo isso no YouTube se vocês tiverem a fim de assistir lá. Ou reassiste, é ótimo. Assiste de novo no IGTV. Tem que ter paciência com o português da menina. Tchau, Pri. Tchau, galera. Tchau,